Para começar, cada coisa em seu lugar, nada como um dia após o outro. E se tropeçar, do chão não vai passar, quem 7 vezes cai, levanta 8. Como já diria Tiago York, a gente sabe que as dificuldades da vida atrapalham, mas sempre vem com uma lição. E muitas dessas vezes a gente tenta fugir delas e não deixar os dias passarem, não entender o processo e morrer ansiosos durante esse período em que a gente não consegue concluir alguma coisa ou que está aguardando muito para isso acontecer. Oi, eu sou a Priscila Neri e eu falo aqui sobre coisas da vida e do meu dia a dia, pensando em ajudar você também a racionalizar da mesma forma que eu tô aqui sobrevivendo e tentando me tornar uma pessoa melhor a cada dia. E afinal, como fazer as dificuldades desaparecerem? Qual seria a resposta para essa pergunta? Tem muitos pontos e muitas camadas para a gente falar sobre isso, e uma delas é que dentro da nossa infância e adolescência, a gente molda muito do que é dificuldade de fato na nossa vida. A dificuldade de uma pessoa que nasce na favela é diferente de uma pessoa que tem problemas em casa com os pais, com a separação, e isso não desvalida a dificuldade e os problemas de cada um. Eu sempre tento trabalhar bastante na terapia algumas questões sobre as dificuldades que eu passei, os problemas que eu vivi dentro da minha casa, com os meus pais, com meus avós e minha família. E é muito difícil, às vezes, para a gente aceitar esse lugar e dizer que, de fato, a gente hoje foi moldado e tem traumas das coisas que aconteceram com a gente. Aceitar e buscar uma evolução dentro disso, porque no final das contas, aquela frase que volta e meia você fala, tá muito bom para ser verdade, é justamente criticando uma coisa positiva que tá rolando na sua vida, né? Eu comecei a parar de falar um pouco isso, porque eu comecei a visualizar que eu tava sendo injusta com as coisas boas que aconteciam comigo, né? Como que eu posso falar se tá bom demais para ser verdade? Não, tá bom demais e é verdade. E eu sou uma pessoa que acredito muito nessa comunicação, em como a gente conversa consigo mesmo. E às vezes quando você não se respeita ou quando você demonstra essas falhas, essas coisas erradas, acaba sendo triste para você mesmo, para o seu eu do amanhã, sabe? Quando você derruba alguma coisa ou faz uma sujeirada na cozinha. Antes eu falava, puta, nossa, que burra, não acredito que você fez isso. Pra mim mesma. E hoje eu tento não falar isso. Às vezes eu vou lá e limpo a sujeirada, mas eu não me desvalorizo mais, ou eu não me xingo ou me auto-saboto naquele momento. Acontece, aconteceu. Quem sou eu? Se a gente não gosta que os outros falem isso, né? Te xinguem ou te criem adjetivos que não condizem com o que você é, por que que eu tô fazendo isso comigo? Entendendo as dificuldades que existem no nosso dia a dia, na nossa vida e em como a gente foi criado e apresentado para algumas resoluções de problemas, a gente vai enxergando que isso está muito enraizado, infelizmente, na forma que a gente foi criado. Crenças limitantes, problemas financeiros dentro de casa, problemas dos relacionamentos dos seus pais, dos seus avós ou de parentes próximos. Tudo vem como gatilhos para a nossa vida. Então, muito do que você acredita hoje é baseado no que você vivenciou. A sua visão de dificuldade é diferente da minha visão de dificuldade. E não que isso seja um problema, cada um tem a sua própria realidade e isso faz total sentido quando a gente está querendo se tornar uma pessoa melhor para o mundo. Mas a gente precisa aprender a olhar com melhores olhos para o que aconteceu e o que a gente pode fazer para mudar isso dentro da gente, evoluir, ser uma pessoa melhor.
Eu não quero que você continue com os mesmos traumas, assim como eu não quero continuar com os meus mesmos traumas. E eu busco caminhos para isso melhorar na minha vida. E como eu faço isso hoje? Hoje, eu de fato faço terapia e tento sempre estar vendo vídeos dentro da minha rotina da manhã, onde eu sento, assisto um vídeo de algum outro youtuber que fala sobre vida, sobre rotina, sobre qualidade. E eu implementei isso no meu dia a dia para que eu pudesse de fato ir me tornando alguém melhor. Isso não significa que a minha vida acabaram as dificuldades. Até uma amiga hoje comentou: nossa, você já percebeu que quando uma coisa muito boa acontece na sua vida, vem uma dificuldade, alguma coisa que te desestabiliza? E eu fiquei reflexiva sobre isso, e realmente isso acontece muitas vezes comigo, e eu tenho certeza que acontece com você. Eu lembro, uma vez eu estava no ônibus indo trabalhar, e era uma rotina cansativa, era muito longe da minha casa, eu estava muito cansada. E naquele momento, eu olhei para minha vida, eu estava insatisfeita com o trabalho, insatisfeita com a minha carreira, porque eu tinha me formado e não conseguia emprego na área. Enfim, eu estava literalmente muito frustrada. E eu parei e comecei a refletir sozinha naquele momento, eu ainda nem fazia terapia, sobre os problemas. E aí, quando eu parei ali, me veio uma questão na cabeça que é: os problemas, eles nunca vão deixar de existir. Sempre haverá um problema diferente, com uma dificuldade alta, baixa, média, enfim. Então, aceitar isso, que sempre haverá alguma coisa que de fato não vai te agradar, não vai ser o que você esperava ou o que você queria, pode ser mais fácil para você aprender a lidar com essas dificuldades, com essas adversidades, de como você vai resolver isso. Como acabar com as dificuldades, como é o nome desse vídeo, a gente literalmente aprende a aceitá-las e a desenvolver formas de resolvê-las, porque elas nunca vão deixar de existir. Sempre vai haver alguma dificuldade, e é uma percepção nossa. Eu tenho certeza que a pessoa mais rica do mundo também tem problemas e dificuldades. Eu empreendo desde 2018 e de lá para cá eu entendi que os problemas que eu começaria a ter como uma dona de negócio também seriam mais difíceis, bem maiores do que o que eu tinha quando eu era CLT, quando eu trabalhava dentro de uma empresa. Você tem outras questões, outras dívidas. Quanto mais dinheiro você ganha, mais responsabilidades você tem. Então, sempre haverão obstáculos, dificuldades, empecilhos, problemas, pessoas. A grande questão dessa vida é olhar por qual caminho você vai seguir. Por aquele que você só vai sentar, reclamar o tempo inteiro como é uma porcaria a sua vida e que as coisas não funcionam como você gostaria e que nada do que você faz dá certo, ou você vai sentar, olhar para as dificuldades, enxergar o que está dentro do seu controle, o que você pode fazer naquele momento ou não mais para frente e respirar de fato, que é o mais importante para que você tome uma decisão, para você tomar um passo, para você enxergar aquilo. Então, hoje, a minha visão sobre como zerar as dificuldades está muito mais explícita e criada como uma solução onde olhe para o problema que você tem, para a dificuldade, entenda e enxergue se ele é seu, se ele de fato é você que tem que resolver, não é uma outra pessoa, uma terceira pessoa, enfim. E se for de fato o que você tiver que fazer, é de fato você quem tem que resolver isso, faça um passo a passo do que você precisa fazer. Se for uma dívida, veja como você vai negociar isso. Se é um problema familiar, quais atitudes você precisa tomar, o que você precisa estruturar, como você pode adequar. Só tente não fechar os olhos para isso ou se martirizar, se xingar, se diminuir. A grande verdade é que a gente sempre vai sofrer. O sofrimento sempre vai estar aí.
A gente vai cair 1 milhão de vezes. Hoje é uma oportunidade, uma vida, amanhã ela pode ser completamente diferente, o futuro é imprevisível, a gente viveu uma pandemia, quantas coisas aconteceram, quantos negócios fecharam e abriram, né? Pessoas que tiveram oportunidade e abriram negócios no pior momento do mundo e pessoas que tiveram que fechar negócios de 1000 anos que não funcionavam mais. Então, crie a visualização da vida que você quer, entenda que os problemas e as dificuldades, elas nunca irão embora. Elas sempre estarão ali. A diferença é como você vai olhar para elas, como você vai tratar isso, como você vai resolver e como você, principalmente, vai se tratar, se respeitar, se olhar e tomar a atitude que você tem que tomar. Pode esperar, o tempo nos dirá. Nada melhor como um dia após o outro. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário sobre essa perspectiva que a gente conversou. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai olhar as suas dificuldades e os seus problemas com outros olhos. Afinal, essa é a vida. Se fosse para ser tudo lindo e maravilhoso, a gente nem estava aqui.